Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a acolhida, a recepção e o convite do Instituto Líderes do Amanhã e de toda a equipe que nos recebeu aqui. No momento pessoal, eu quero dar uma mensagem que é muito particular antes de falar do livre mercado. Há um ano atrás, eu e minha esposa, que gentilmente me acompanhou com autorização da equipe, sofreu um acidente de carro e ela estava grávida, a gente perdeu a nossa filha. Então, a acolhida de vocês nesse momento foi muito, muito importante para que a gente conseguisse ressignificar essa data e superar uma dor, né, que não tem preço. Muito obrigado. Eu queria falar de livre mercado, e falar de livre mercado é falar justamente de um direito fundamental, o direito à vida, e o direito à vida, em consequência, traz a liberdade humana, e o livre mercado é a expressão da liberdade humana. Eu acho que eu não estou conseguindo mudar o slide. Bom, não sei o que aconteceu, pode ter travado aqui o aparelhinho, vamos ver. Foi. Obrigado. Eu queria começar falando isso, né? Quando a gente pensa em livre mercado, a gente pensa nas pessoas que têm a capacidade de fazer escolha e de ter, portanto, condições de escolher o caminho próprio. Isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com autoafirmação, com realização. E isso resulta em vidas não só materialmente mais prósperas, mas vidas mais felizes e saudáveis. Então, esse é um ponto importante. Falar de livre mercado é falar de redução de pobreza, de vida melhor, de ser humano mais feliz. Por favor, posso pedir para passar o próximo slide, por gentileza? E a liberdade econômica é a expressão disso. E o que é liberdade econômica? Sem a gente ficar discutindo esquerda, direita, né, o centro, em cima ou abaixo. Liberdade econômica é um princípio fundamental em que eu, indivíduo, posso escolher o que fazer com a minha força de trabalho, o que fazer com a minha criatividade, o que fazer com a minha propriedade. Empreender, criar, inovar, trabalhar, escolher a carreira. Esse é o ponto principal. Sem que haja a coerção de outro indivíduo, sem que haja a coerção do Estado de forma ou ilegal ou por uma lei que não é socialmente reconhecida. Então, na verdade, isso tem a ver com a natureza humana, e é essa natureza humana que transformou a realidade. Como diria meu avô, né, um empreendedor mineiro que foi para o norte do Paraná, agricultor, ele falava assim para os filhos e para os netos: nenhum ser humano é feliz se não for livre. E o mercado, né, existe um mito que o mercado, a economia do mercado, o mercado está dizendo, o mercado somos nós. É o encontro entre quem está procurando produtos e serviços, que obteve uma renda por meio do trabalho ou por meio do seu patrimônio, buscando um nível melhor de bem-estar, de outro lado, quem está produzindo e disponibilizando produtos e serviços. E o mercado é simples. Se você atende a necessidade das outras pessoas e, portanto, tem uma ideia de cooperação no meio da competição, competição entre empresas, porém, cooperação entre agentes. Se você atende a necessidade do consumidor, você é remunerado, você é premiado, você tem lucro. Se você errou nessa escolha, você é punido com prejuízo. Isso é simples, é fácil, e isso organiza uma sociedade de bilhões de pessoas. Eu considero, né, apesar de ter uma longa história e uma discussão, quem foi a primeira pessoa a falar sobre isso, etc., mas acho que o pai que sintetizou esse espírito foi o Adam Smith. E o Adam Smith, né, que, na Riqueza das Nações, que é o livro principal dele, que é o pai da economia e onde todas as grandes discussões de economia estão presentes nesse livro. Ele vai chamar a atenção de algumas coisas importantes. O nome do livro é Um Inquérito sobre a Causa e a Natureza da Riqueza das Nações.
E ao escrever isso, ele se contrapõe à ideia que nação rica é nação que acumula superávit, que acumula ouro. Nação rica, na visão dele, é a nação onde quem trabalha, quem empreende, tem lá na mesa, todo dia, jantar, comida, tem uma casa, tem roupa. É o padrão de vida da população, e não a quantidade de ouro acumulado pelo governo. Esse é um ponto importante. Como é que a gente chega lá? Com produtividade. E como é que a gente consegue atingir produtividade? Numa economia livre, onde há empreendedorismo, onde há trocas, onde há livre comércio. Produtividade gera prosperidade. E por que o mercado consegue fazer isso? E o Hayek, por conta dessa teoria, né, foi a base da concessão ao prêmio Nobel, o Hayek chama a atenção do problema do conhecimento na sociedade, o conhecimento que é local, é disperso e é fragmentado. Cada um de nós detém um pedacinho de conhecimento, uma história de vida, uma visão, e através das trocas, através do mercado, porque eu não consigo viver sozinho, eu preciso do trabalho do outro, eu preciso da outra empresa, eu preciso me relacionar com estranhos, essa é a beleza do mercado. A gente não precisa se conhecer, a gente não precisa ser da mesma bolha e da mesma família. Nós temos origens diferentes, nós temos histórias diferentes, nós temos religiões diferentes. Mas, para chegar à noite em casa e conseguir assistir a nossa série favorita e tomar um bom vinho, a gente mobilizou um conjunto de estranhos que ajudaram a produzir e a trocar. E cada um trouxe ao mercado um pouquinho desse seu conhecimento. E o sistema de preços compatibiliza isso e traz novas informações. Cada novo produto, cada novo serviço traz para a sociedade um conhecimento novo. E o mercado consegue fazer isso. Não é o planejador central, não é um tecnocrata, não é o gabinete que consegue fazer isso. Por quê? Porque não há nenhum ser humano sozinho, nem meia dúzia de seres humanos que consiga entender a complexidade do mundo. E aí vem o papel do empreendedor. O empreendedor é o agente-chave. Por isso que, para mim, e para quem estuda livre mercado, empreendedorismo é indissociável da ideia de liberdade econômica. O agente fundamental é o empreendedor. Se existe emprego, é porque existe um empreendedor por trás que abriu uma empresa. Se o Estado, nas suas funções que devem ser contidas em mínimas e básicas, consegue arrecadar tributos, é porque existe um empreendedor, uma empresa, que está gerando produto, serviço, pagando salário, pagando fornecedor. E o empreendedor é aquele indivíduo que enxerga oportunidades, que olha para necessidades que não foram atendidas ainda. Ele pode errar? Pode errar. E é importante, o mecanismo de mercado é um mecanismo de aprendizado, tentativa e erro. Mas quando ele acerta, ele é premiado com o lucro. E o lucro reflete a aceitação do consumidor por aquilo que ele introduziu no mercado, pelo serviço prestado, pela mercadoria criada. E essa capacidade de empreender faz parte do espírito humano. Então, o livre mercado é um direito humano? Sim. A liberdade é o direito fundamental da humanidade. Direito à vida e o direito à liberdade. E, portanto, o direito à propriedade privada. E a vida é propriedade privada. A minha vida a mim me pertence. E ela não pode ser tirada. E o empreendedor é esse indivíduo que, nesse ambiente, consegue perceber que existe diferencial de preços entre um mercado e o outro. Ele arbitra. Então, ele sabe que tem uma mercadoria barata que este mercado aqui não está recebendo. E ele pode trazer para cá e atender essa necessidade. Ele pode localizar uma invenção que está sendo feita ou numa universidade ou no fundo de garagem e perceber que aquela invenção
vai trazer um bem-estar para alguém. Então, quando a gente fala de livre mercado, a gente está falando de competição entre empresas, mas de cooperação entre indivíduos que não se conhecem. Indivíduos que cada um deles contribui com uma pequena informação, com pequena parte das suas horas de vida, para fazer com que nós, ao final do dia, consigamos chegar em casa, nos alimentar, né, conviver com conforto, como eu brinquei, né, tomar um bom vinho, assistir a série de televisão. Isso é a cooperação que está por trás. E superar a pobreza no Brasil, e ao vídeo que passou no intervalo, né, a gente está há décadas com produtividade estagnada. A gente não vai superar isso com uma economia planejada. É com o livre mercado. E já indo ao final da minha fala, no discurso público, muitos chamam o liberalismo ou o livre mercado do responsável pelas mazelas da sociedade. É importante deixar claro que o que nós vemos não é livre mercado. O que existe na realidade chama-se capitalismo de compadrio. E que no Brasil isso é muito forte. É o capitalismo dos amigos do rei, das empresas que recebem benefícios, que financiam campanha, dos lobbies. Isso não é livre mercado. Isso é se apropriar do recurso público tirado via tributação, que vira um subsídio injusto. Então, temos que combater essa ideia e falar: o que vocês estão criticando é uma coisa que nós criticamos também. É o capitalismo de compadrio. As relações espúrias entre o Estado e grandes empresas. E é isso que temos que combater. E a gente combate isso como? Com ideias sendo disseminadas com liberdade de expressão. E essas ideias têm que ser marteladas o tempo todo, repetidas. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Muito obrigado pela oportunidade.